3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. E para a gente falar sobre liberdade de imprensa e expressão, o Fast News conversa agora com Marco Antônio da Costa Sabino, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e também pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Daniel, muito boa noite, é um prazer estar aqui de novo e eu também peço toda a atenção para toda a nossa audiência querida da Jovem Pan, é um prazer estar aqui novamente. Perfeito, doutor, vários assuntos para tratarmos, mas para começar, queria questioná-lo por qual razão nós estamos diante desse tipo de discussão, porque o país, se a gente for olhar para trás, conseguiu ultrapassar tantas barreiras, né? As últimas décadas, especialmente se nós lembrarmos do período do regime militar, houve também tantos avanços, como a Constituição de 88, inclusive para garantir liberdades, como a liberdade de expressão, de imprensa. Enfim, como o senhor tem avaliado todo esse cenário? A liberdade de expressão, de imprensa, está ameaçada? E por que a percepção de parte da sociedade indica que sim? Olha, Daniel, essa pergunta ela é bastante importante e, claro, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, elas sempre estão sob ameaça. Liberdade de imprensa e liberdade de expressão, elas são próprias de um regime democrático. E no regime democrático, a contrariedade, né, o dissenso, a discordância é da ordem do dia. Então, tudo isso faz parte da nossa liberdade de expressão. E nós temos, claramente, desafios a ela e, obviamente, está sempre sob ameaça. Agora, nos últimos tempos aqui no Brasil, nós tivemos, principalmente depois da nossa redemocratização, nós tivemos um grande avanço em termos de garantias da liberdade de expressão e de imprensa, mas nos últimos tempos nós temos visto algumas ameaças que têm se avizinhado. Inclusive, nós tratamos a respeito disso como advogados na Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB de São Paulo com muita preocupação, né? Eu faço parte da comissão faz algum tempo e nós já apresentamos nesses últimos anos algumas moções, algumas notas relacionadas a decisões mesmo que são tomadas que podem ameaçar a liberdade de imprensa. Então, nós estamos em constante e vigilante proteção a essas liberdades que são mais fundamentais para o regime democrático, para a própria dignidade da pessoa humana, e vemos tudo o que está acontecendo com bastante preocupação. Perfeito, doutor. Eu vou formular minha próxima questão, e aí, inclusive, se o senhor quiser utilizar o espaço para trazer os exemplos que foram destacados nas audiências da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de Liberdade de Imprensa, fique à vontade, tá? Porque durante um programa que eu apresentei no início da noite, eu pude acompanhar também as manifestações dos espectadores em um chat no YouTube. E muitos se diziam preocupados com a situação do Brasil. Várias pessoas entendiam que todo esse processo poderia ser encarado como censura, reforçavam a ideia de que algumas medidas poderiam atentar contra a liberdade de expressão e de imprensa. Além disso, houve quem se manifestasse dizendo que essa situação, de maneira mais ampla, seria uma consequência do que convencionou-se chamar de ativismo judicial. O quanto as atitudes recentes do Poder Judiciário podem ter colaborado para esse cenário? Olha, Daniel, nós sabemos que as iniciativas, né, de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de opinião, elas não vêm necessariamente daquele arquétipo do censor que fica num gabinete com um terno amarrotado, os dedos amarelados de cigarro e o bigode também amarelado de cigarro, que nós imaginamos nas tirinhas durante a ditadura. Não. A censura, ela assume várias formas. Na verdade, as restrições à liberdade de expressão, elas vêm de diversas direções. A mais eficiente delas, Daniel e nossos queridos espectadores, é a própria autocensura. Quando existe uma ameaça a você e você se cala, para você não incidir nas consequências daquela ameaça. A autocensura é um perigo que acontece. Evidentemente, existe uma corrente que entende que não há censura judicial, que a decisão judicial, porque ela é submetida, né, nos regimes democráticos, tanto quanto no Brasil,
ao devido processo legal contraditório, ampla defesa, quer dizer, processos fundados em prova, processos públicos, em que as decisões são motivadas necessariamente, que não seria impróprio falar em censura judicial. Bom, eu mesmo faço parte de uma iniciativa da Universidade de Colômbia de pesquisa sobre censura judicial e decisões judiciais censórias ao redor do mundo. E é claro que a censura pode emanar, sim, do Poder Judiciário. Mas, evidentemente, o Poder Judiciário, ele tem, por meio do processo e por meio das garantias que são típicas dos juízes, maior tranquilidade para poder decidir a respeito dos debates que tensionam a liberdade de expressão. A gente sabe que a liberdade de expressão não é livre-arbítrio, a gente sabe que a gente não pode falar qualquer coisa, a gente sabe que nós somos responsabilizados por aquilo que caracteriza abuso de expressão. A Constituição dá receita disso, né? Você tem que conceder direitos de resposta e indenização para o autor do agravo, aquele que abusou da liberdade de expressão. Mas a Constituição é clara em diversos dispositivos que a censura é terminantemente proibida. E a censura, seja ela prévia, seja ela posteriori, seja ela estatal, seja ela privada, seja ela autocensura, todas as formas de censura, elas não são bem-vindas num regime democrático e, sobretudo, ao pálio da Constituição Brasileira de 1988. Agora, doutor, você chegou a mencionar alguns exemplos que foram compartilhados nas sessões da OAB, inclusive, senhor, se quiser trazer alguns pontos importantes e curiosos que foram debatidos ou destacados, por favor. Bom, nós sempre atuamos com preocupação, né, principalmente diante das decisões, e decisões judiciais, decisões do próprio poder público, né. Nós tivemos, no início deste ano, a criação de uma série de órgãos na administração pública relacionados, né, ao combate a discursos de ódio, ou, enfim, esclarecimentos a respeito de fake news. Tudo isso a gente discute na Comissão de Liberdade de Imprensa. Nós publicamos um livro na última comissão, anteriormente a essa, que é um livro sobre aspectos polêmicos de liberdade de expressão, e nós estamos, nesse caso especificamente, divulgando uma nota relacionada a propositura da ação civil pública que pede, dentre outras coisas, a cassação das outorgas de exploração do espectro de radiodifusão pela Jovem Pan, né? A petição inicial fala em cancelamento, porque a Constituição Federal ela acabou usando essa expressão, né, especificamente cancelamento da outorga, mas, obviamente, né, o pedido é apoiado no artigo 53 da Lei 417, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que fala especificamente, essa própria lei fala em cassação da outorga. Então, essa nota ainda não foi divulgada, ela já foi preparada, já foi aprovada, ela será divulgada amanhã. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que também luta sempre pela liberdade de expressão, também emitiu uma nota com extrema preocupação os pedidos que são veiculados por meio dessa ação civil pública. Então, nós procuramos, né, como entidade de defesa de direitos, né, nos posicionar quando nós percebemos que coisas estranhas estão acontecendo. E essa comissão especificamente, ela fica muito, muito de olho em tudo que acontece relacionado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, que hoje estão sempre sob ataque. Perfeito. Já que o senhor mencionou a ação do Ministério Público Federal, inclusive, doutor, os advogados da Jovem Pan se pronunciaram sobre essa ação do Ministério Público, emitiram um comunicado, chamaram a atenção alguns trechos. Eu vou trazer, inclusive, dois. Eu vou abrir aspas para o primeiro trecho que a gente separou. Falas, então, dos advogados do Grupo Jovem Pan. O que se verifica do pedido de antecipação de tutela da ação é uma verdadeira tentativa de intervenção na Jovem Pan sem qualquer aprofundamento no âmbito inquisitorial ou judicial, eu fecho aspas. Agora, em um outro trecho, a defesa do Grupo Jovem Pan disse o seguinte, eu vou abrir aspas mais uma vez. Em reuniões para tratar do inquérito civil público que apurava os fatos em questão, a empresa se colocou à disposição para esclarecer absolutamente tudo e apresentar o que fosse requisitado. O membro do Ministério Público Federal, mais uma vez, manifestou-se no sentido da necessidade de ouvir funcionários, ex-funcionários, diretores, justamente com o intuito de promover uma investigação ampla e detalhada. Contudo, estranhamente, nada disso aconteceu
Eu fecho aspas e faço a minha pergunta ao senhor. O Ministério Público naturalmente tem, né, o dever de defender o que entende de direito, mas também é preciso, como agente público, agir com transparência e lealdade que as pessoas e empresas merecem receber, não é verdade? Sem dúvida, Daniel. Eu acho que nós temos que fazer a ressalva que você bem fez, né, que o Ministério Público é uma instituição fundamental para a defesa de direitos no Brasil e de resto no mundo. O Ministério Público é uma instituição que é essencial para o regime democrático. Evidentemente que o Ministério Público, como todo e qualquer agente público, e principalmente sendo o responsável pela guarda de direitos difusos, de direitos coletivos, da persecução penal em ação penal pública incondicionada à representação, tem que agir com responsabilidade. Seus membros agem com responsabilidade. Mas é claro e evidente que pode haver certas interpretações, e as interpretações dependem efetivamente de quem conduz a investigação. Eu sei que nessa ação civil pública teve uma fase inquisitorial, a própria nota dos advogados da Jovem Pan menciona isso. Eu não tive acesso a essa fase inquisitorial, mas nessa fase inquisitorial o que se pressupõe é que haja efetivamente uma investigação. E, evidentemente, empresas que estão sendo investigadas em um inquérito, elas normalmente se colocam à disposição quando elas não têm efetivamente nada a esconder. Mas no caso que a gente está vendo aqui, efetivamente, o que gera preocupação, né, é efetivamente esse pedido de cassação das outorgas. Por que, Daniel? Isso pode caracterizar uma censura em abstrato. Afinal de contas, se a Jovem Pan ela emitiu conteúdos que são conteúdos inverídicos, que são conteúdos falsos, ou supondo que tudo aquilo que está sendo tratado na petição inicial da ação civil pública seja verdadeiro, a consequência lógica não pode ser a cassação da outorga. Tem que ser, sim, a responsabilização, se ficar constatado que houve abuso de expressão e que houve dano, a responsabilização daqueles que perpetraram e realizaram esse dano. A empresa, né, e principalmente o veículo de radiodifusão, ele não pode ser calado, porque afinal de contas, né, a cassação da outorga, ela equivale à proibição da Jovem Pan transmitir notícias, informações, né, entretenimento, cultura, educação, no espectro de radiodifusão. Eu sei que a gente está aqui na internet, mas, poxa, a Rádio Jovem Pan é praticamente um patrimônio, principalmente da cidade de São Paulo, né? Então, quando há esse pedido, nós vemos com muita preocupação e é bastante perigoso, e no nosso sentir, e pelo menos no meu sentir, eu não vou pluralizar, para mim, é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito e com a ordem democrática. Agora, doutor, muitos juristas, vários operadores do direito foram entrevistados pelos colegas, jornalistas, apresentadores da Jovem Pan News ao longo do dia de hoje e houve uma série de manifestações contrárias à ação do Ministério Público. Agora, doutor, essa é uma questão e discussão que vai além, né, desse processo que envolve a Jovem Pan, essa ação do Ministério Público contra a Jovem Pan. Estamos falando, claro, de liberdade de imprensa, de expressão. Hoje pode ser comigo, amanhã com o senhor, na semana que vem com todos nós. Quais são os limites das propostas que pretendem regulamentar mídia, dispositivos digitais, ao risco de você utilizar uma pauta importante, louvável, de tentar inibir a atuação de criminosos, mas de certa maneira extrapolar, exagerar na medida, nas interpretações? Há esse risco? Daniel, as iniciativas censórias, elas nunca são destituídas de um bom motivo. É sempre pelo bem da sociedade, é sempre pela verdade, é sempre pelo bem da religião, é sempre pelo bem de uma determinada raça ou etnia, é sempre por esses bens que você acaba calando as opiniões divergentes. Então, há sempre esse risco. É claro que nós temos a possibilidade de enfrentar esse tipo de situação e, evidentemente, não casa com o regime democrático brasileiro, iniciativas que são iniciativas de abstração. Eu lembro a você que a Constituição da República, ela proíbe, ela veda terminantemente a censura prévia. E quando você efetivamente caça uma outorga, você está censurando previamente, porque, nesse caso, o veículo ele ficará impedido de falar
posteriormente. Então, o que está sendo pedido naquela ação civil pública, inclusive, na minha opinião, é inconstitucional. Entendo que, no caso da liberdade de expressão, e esse é um debate, Daniel, que é um debate que é feito em gerações, né? Os Estados Unidos, não é brincadeira dizer que eles ficaram 200 anos discutindo os limites da liberdade de expressão. Os limites da liberdade de expressão, eles derivam de escolhas políticas. São escolhas políticas de uma sociedade que definem se a expressão ela vai ser mais aceita ou ela vai ser mais restrita. No Brasil, nós não temos uma cultura de defesa da liberdade de expressão. Nós aqui toleramos muito pouco a opinião divergente. Nós preferimos calar a opinião divergente. E o que nós vemos, lógico, nós vemos o judiciário sempre foi, né, um bastião da defesa da liberdade de expressão, sobretudo em ações no Supremo Tribunal Federal, né, nós aqui só mencionando, né, nós temos a DPF 130 da Lei de Imprensa, nós temos a ação que permitiu a Marcha da Maconha, o outro caso que permitiu manifestação na Praça dos Três Poderes, pacífica, não aquele arremedo que aconteceu no dia 8 de janeiro, enfim, vários outros casos que eu não preciso mencionar agora, em que o Supremo Tribunal Federal garantiu a liberdade de expressão. Eu tenho certeza que nesse caso também da Jovem Pan, se esse assunto for parar no Supremo Tribunal Federal, ele perfilhará desse entendimento, porque a cassação de uma outorga é uma medida muito grave. Cassação, inclusive, né, eu disse, a inicial não usa o termo cassação, usa o termo cancelamento porque é o termo constitucional, mas equivale a uma cassação. E esse termo cassação já é por si somente um termo muito próximo ao autoritarismo. É o autoritarismo que costuma cassar licenças, cassar decisões, cassar precedentes, não é? Então, nesse caso, né, só para resumir, limites de liberdade de expressão são escolhas políticas. E é verdade que dependendo dessas escolhas, os precedentes vão sendo constituídos e a gente tem que estar sempre vigilante, porque hoje você não faz nada quando tem uma decisão que cerceia a sua liberdade. Amanhã você não faz nada e quando você vai tentar fazer alguma coisa, já pode ser tarde demais. Doutor, o senhor tratou de uma questão muito importante e ao mesmo tempo curiosa, dizendo que não necessariamente todos fazem uso de sua liberdade de expressão, muitos evitam o embate e acabam optando pelo silêncio. Como nós podemos incluir o cidadão nesse debate? Muitas pessoas, inclusive ao longo do dia, eu pude acompanhar nas redes sociais, manifestaram pelas redes um certo receio, medo dessa ação do Ministério Público Federal ou uma eventual ampliação de um cenário difícil, muitas pessoas compreendendo que outras pessoas poderiam vir a ser censuradas, perseguidas, outros veículos de comunicação. Que recado o senhor gostaria de deixar para o cidadão, para o trabalhador comum que nos acompanha agora? Olha, eu acho que é muito importante isso que você falou. Iniciativas, né, que nós vemos diuturnamente nos veículos relacionados ao cerceamento da liberdade de expressão não podem inibir o cidadão de se manifestar. Evidentemente, Daniel, a liberdade de expressão tem limites. Esses limites são impostos pelo próprio ordenamento jurídico. Ora, é só você abrir o Código Penal e analisar os crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação são crimes, né? Então, a sua liberdade de expressão não aborda crimes, não aborda também discurso de ódio, isso não é liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão também não é ataque a instituições. Liberdade de expressão é manifestação de opinião política. A grande questão é que esses limites, às vezes, são limites muito acinzentados. E nesse sentido que o cidadão ele fica temeroso. Mas você, cidadão comum, né, manifestando a sua ideologia de maneira pacífica, responsável e opinativa, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer com você. Queremos agradecer demais a participação de Marco Antônio da Costa Sabino, professor sempre nos ajudando a entender os principais assuntos ligados ao direito. Ele que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Doutor, muito obrigado mais uma vez, boa noite ao senhor e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu agradeço muito, Daniel, muito obrigado, uma boa continuidade dos trabalhos e boa noite a todos. Um abraço.